Na aula de hoje, nós vamos abordar o equilíbrio de um ponto material no espaço, né? Então, na aula passada, a gente acompanhou o equilíbrio de um ponto material no plano, considerando só duas dimensões, e agora a gente vai passar a considerar no espaço, com três dimensões, ou seja, nós vamos trabalhar com três eixos cartesianos. Então, vamos lá. Vamos fazer um desenho de um corpo qualquer, né? Corpo qualquer, né? Vamos colocar um sistema de eixos cartesianos. Eixo Z. Eixo Y. Eixo X. Então, X, Y, Z. Então, eu tenho um corpo qualquer que ele pode estar sujeito a N forças. A N forças. Então aqui a gente tem a força F1, certo? Vamos desenhar mais uma força. Aqui a gente vai ter o F2. Então, F1, F2. Chamar esse aqui de Fn. Então, eu tenho F1, F2, eu posso ter diversas forças até Fn. Sendo que, nesse caso, independentemente da quantidade de forças que eu tiver sendo aplicado em um corpo, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero, porque eu estou tratando de um corpo em equilíbrio estático, ou seja, ele pode estar em repouso ou com velocidade constante em movimento, né? Ele pode ter movimento com velocidade constante ou em repouso, né? Sendo que, obrigatoriamente, a aceleração tem que ser igual a zero, né? Aceleração nula. Então, vamos analisar cada força. Eu tenho F1, né? Que vai ter a componente Y, né? Vai ter uma componente Y. Vou chamar de F1Y. Vai ter uma componente X também. Vai ter uma componente X, obviamente. F1X. E vai ter uma componente Z, que eu vou chamar de F1Z. F2 também vai ter uma componente Y, que eu vou chamar de F2Y. Vai ter uma componente X, que eu vou chamar de F2X. E vai ter uma componente em Z, F2Z, certo?
Então, F2 vai ter o F2x, F2y, F2z. E o Fn também. Eu vou ter aqui Fnx, Fny e aqui o Fnz, que eu posso colocar sobre o eixo, como também posso projetar, né, o Fnz. Logo, qual é a condição de equilíbrio? Vamos escrever assim: condição de equilíbrio estático. Qual é a condição? A condição de equilíbrio estático é onde o somatório de todas as forças em todas as direções seja igual a zero. Ou seja, F1 mais F2 mais quaisquer forças que estejam sendo aplicadas mais Fn, tudo isso vai ser igual a zero. Continuando, isso significa que F1x mais F2x mais quaisquer forças que estejam nessa direção mais Fnx igual a zero, né? Então, todas as componentes da direção x somadas têm que ser igual a zero. O mesmo é válido para a direção y. F1y mais F2y mais quaisquer forças que estejam sendo aplicadas, Fny, tudo isso igual a zero. E por último, as componentes na direção z, né? F1z, F2z mais quaisquer outras forças na direção z somadas tem que ser igual a zero. Ou seja, as forças em todas as direções somadas obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então, as componentes na direção x somadas vão ser igual a zero, as componentes y somadas serão igual a zero e as componentes em z somadas também serão igual a zero, né? Atendendo à condição de equilíbrio estático. Então, quando eu me deparar com um problema que eu esteja tratando de equilíbrio estático, eu já parto do pressuposto que as forças somadas em todas as direções obrigatoriamente serão igual a zero, atendendo à condição de equilíbrio estático, né? E para encontrá-las, eu preciso encontrar as suas componentes, conforme foi visto na aula, onde foi abordado a parte de vetores no espaço, né? Na aula onde eu abordei vetores no espaço, foi passado a vocês como eu faço para encontrar cada componente de um vetor no espaço, né? Eu posso encontrar as componentes caso eu tenha um ângulo em relação a algum eixo, ou se eu conheço a relação dos catetos, encontrando um vetor unitário, né? Que com base de um vetor unitário eu consigo encontrar as componentes de um vetor no espaço.